Vou falar uma coisa para você, pessoal. Ansiedade é pouco para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama, né? Eu acho não, tenho absoluta certeza que o torcedor santista, depois daquela festa que fizeram hoje pela manhã no treino, que foi liberado para a torcida, a entrada franca, né? Que os torcedores do Santista tiveram o privilégio de assistir o último treino que antecede o jogo, que é a sua decisão, melhor decisão desse campeonato, pelo menos até o presente momento. O Santos pode sair da zona do rebaixamento ganhando do time do Vasco, mas vai ser fácil assim, Vargas? Claro que não. O time do Vasco também tem os seus objetivos pessoais, né? Se ganhar, por exemplo, vai para o G12, há a possibilidade de ir para o G12, entrar na zona de classificação da Sul-Americana. Agora, olha como o futebol é, né? O Vasco da Gama ficou praticamente todos os 2 turnos, com exceção deste agora, né, que permaneceu, saiu recentemente da zona de rebaixamento, mas tá ali ainda flertando com essa zona de rebaixamento, mas está numa ascendência, né? O Santos começou, né? Teve a última vitória aí frente ao time do Bahia, mas o Santos tem o time do Vasco como adversário, né? Hoje já começou bem, porque o time do Bahia perdeu para o time do Flamengo, que é um adversário direto do time do Santos. Na segunda-feira tem o time do Goiás que vai jogar contra o time do Botafogo, a possibilidade de perder também. Mas se o Santos não fazer a sua parte, pessoal, nada disso vai adiantar. Hoje a torcida fez sua parte, teve lá um treino que aconteceu, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como que foi o treino, mas antes quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, deixe seu like que é importante para esse jogo que logo mais às 4 horas da tarde acontecerá e muito provavelmente será o pós-jogo aqui, pessoal. Vamos falar da equipe do Santos, do treino principalmente que aconteceu hoje pela manhã. Os torcedores santistas tiveram a oportunidade e o privilégio de assistir o último treinamento dos jogadores do Santos antes da partida contra o time do Vasco, né? Esse treinamento foi um treinamento meio que engana que eu gosto. É lógico, pessoal, o pessoal ia tomar cuidado para não ter confusão, não teve muita lá aquela intensidade. Haja vista que o jogo amanhã é importantíssimo, a possibilidade do Santos sair da zona de rebaixamento, né? Onde nunca deveria ter entrado. Mas é o seguinte, o treino começou assim, no círculo central ficou todos os jogadores ali fazendo um condicionamento físico, né? Um aquecimento e tudo mais. Depois os jogadores eles foram divididos ali em 4 jogadores ali em todo o grupo de 4, fizeram aquele bobinho que todo mundo sabe como que é, para ter aquela movimentação. Depois os caras fizeram um treino ali de baliza e tudo mais, depois os caras fizeram treino de finalização e depois fizeram aquele treino rachão, sei lá, um treino tático, alguma coisa do tipo, que dividiu 17, 18 jogadores para ambos os lados, e foi assim que o torcedor santista teve o privilégio de assistir esse último treino do Santos, que antecede esse jogo mais importante do ano contra o Vasco da Gama. Agora, Vargas, esse jogo não é importante para o Vasco da Gama? É claro, o Vasco veio com uma sequência aí, se eu não me engano, de 4 vitórias aí consecutivas, pessoal, né? Tá empolgado. O técnico Ramon Dias colocou na cabeça dos jogadores que tinha possibilidade de não ficar na zona de rebaixamento, e assim o fez, né? Tem possibilidade na cabeça deles também de fazer frente ao time do Santos no jogo de amanhã, às 16 horas, na Vila Belmiro. Agora tem possibilidade deles ir para o G12, né? Que faz muito tempo que o time do Vasco da Gama não chega nesse patamar, então também tem a parte positiva dele e o alcance pessoal daqueles jogadores, né, que não é muito diferente do time do Santos, mas o Santos encara isso como uma final de campeonato, pessoal, para sair dessa zona de rebaixamento, porque a possibilidade do Santos ganhar existe dentro dos seus domínios, né, porque na próxima partida o Santos pega o Palmeiras, né, que é um jogo Palmeiras, ou não, o Palmeiras vai pegar o Palmeiras sim. Deixa eu ver aqui na tabela quem que o Santos vai pegar, pessoal. Eu acredito que deve ser o Palmeiras sim. Rapaz do céu, que, olha, eu tô vendo aqui o jogo da possibilidade do Santos, da Portuguesa Santista, cara. Eu vi o jogo da Portuguesa Santista hoje, que ganhou do 15 de Piracicaba, jogando lá em Piracicaba por 1-0, e o time da Portuguesa Santista, através do seu técnico Sérgio Guedes, tá na final da Copa Paulista, pessoal. Vai fazer a final contra o time do São José, que ganhou de 2-0 hoje, jogando contra o Grêmio Prudente. Primeiro jogo foi lá em Prudente, né?
houve um empate 1-0, 1-1, melhor dizendo, e depois no jogo de hoje o time do São José ganhou de 2-0, acabou agorinha há pouco o jogo, né? Teve uma festa danada lá dos jogadores, dos torcedores do time do São José, vai fazer a final contra a Portuguesa Santista, né? Esse jogo eu não tenho a data ainda para falar para você, mas a possibilidade da Portuguesa Santista jogar a Copa do Brasil é muito grande. E a do Santos? Rapaz do céu, dá até aquela dor no coração. Mas falando a respeito do Vasco, o Vasco tem um desfalque importantíssimo hoje, um dos jogadores mais importantes dessa ascensão do time do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, pessoal, depois que saiu da zona do rebaixamento. O Vasco teve a perda aí do Rossi, né? Depois que chegou o Ramon Dias, o técnico do Vasco, esse jogador é de suma importância para o esquema tático desse técnico. E ele se machucou, teve uma lesão na coxa e foi vetado pelo departamento médico, portanto nem viajou a Santos para fazer frente contra o time peixeiro, né? Mas no lugar dele tem outros jogadores também importantes que eu vou falar para você, de repente a possível escalação aqui, talvez o técnico Ramon Dias pode colocar um jogador também muito perigoso da base e tudo mais, mas também um jogador aí estrangeiro que pode entrar no lugar dele, tá bom? A possível escalação do time do Vasco é o Léo Jardim no gol, o Puma Rodrigues ali na lateral direita, o Medel, que é da seleção do Chile, que recentemente foi convocado. O Léo Pelé é muito conhecido pelos torcedores santistas que jogava aqui no São Paulo, não quer ser conhecido como Pelé e sim como Léo. O Lucas Piton também jogou no Sport Clube Corinthians Paulista, o Zé Gabriel, o Praxedes ali no meio de campo junto com ele, o Paulinho, que é o jogador motorzinho do time do Vasco da Gama, esse para mim é o melhor jogador que tem ali no meio de campo, e a possibilidade de entrar o Paê ali, o recém-contratado e a estrela do time contratado aí pelo futebol do exterior, né? O Paê, que é um jogador muito experiente, já foi campeão, jogou nas principais ligas da Europa, inclusive foi até da seleção francesa, tá no Vasco da Gama, mas me parece que ainda ele não está 100% fisicamente, então existe a possibilidade dele não entrar como titular dentro da partida, entrar na segunda etapa talvez, né? E aí, no lugar dele, pode entrar, se ele não sair jogando como titular, o Marlon Gomes, né? E ali na frente, joga o Ferretti, ou o Veguete, como você bem entender, que é o artilheiro do time nessa ocasião, faz muitos gols de cabeça, ataca a bola como ninguém, principalmente nos cruzamentos, né? Espero que o Santos esteja numa boa tarde, principalmente se tratando de Veguete, mas no chão realmente ele não vai muito bem. Mas é um artilheiro, assim como acontece com o Furt do Santos, né? E o Gabriel Peck, que no meu modo de ver, esse talvez seja o escolhido para entrar no lugar do Rossi, contundido, que foi vetado pelo departamento médico e não viajou. Tem a possibilidade de entrar o Lucas Orejano também, né, pessoal? Mas esse eu não vi na última partida, vou ser bem honesto com você, o Gabriel Peck é muito bom jogador, é um canhoto que joga muito bem ali do lado esquerdo, fazendo uma dupla ali com o lateral esquerdo do time do Vasco da Gama, o Lucas Piton, né? O Lucas Piton, que é um lateral muito ofensivo, e o Puma Rodrigues, que é um jogador que também chuta muito bem de fora da área, pessoal. Mas são dois jogadores que apoiam muito, né? E o Santos, através dos seus atacantes ali, o Marcos Leonardo e principalmente o Soteldo, tem a possibilidade de jogar em cima desses jogadores, né? O sistema defensivo do Vasco é um sistema defensivo com Léo Pelé, e também ali tem o Medel, que é um jogador considerado volante, mas que também joga no sistema defensivo, é o capitão do time, mas que também não é muito alto. Os jogadores do Santos, tem jogadores altos que podem ali fazer um jogo aéreo muito interessante ali de cabeça. Lembrando, tem jogadores, ex-jogadores do time do Santos ali jogando, eu me recordo de um, tem outro ali que é um... como é que é o nome dele? Tem ali o Bambu, que joga ali também, na lateral direita, zagueiro. Cara, tem outro jogador argentino também, que não me recordo na cabeça, daqui a pouco eu lembro, pessoal, que não é tão importante assim, né? Mas e a equipe do Santos, Vargas? Como que vai jogar a equipe do Santos? Cara, a equipe do Santos vai ser o mesmo time que foi vitorioso sobre a equipe do Bahia, que venceu o Bahia de virada por 2-1, né? Se não mudar nada, a possível escalação do time do Santos é João Paulo no gol, Joaquim, Basso e Dodô. Ali na lateral direita, Lucas Braga, o ótimo Lucas Braga, que tem sido, de uma certa forma,
não muito quista aí pelo torcedor santista, mas nesse momento, torcedor, é ele que você tem que apoiar, porque é ele que vai jogar na equipe do Santos, é ele que é o jogador mais tático que tem na equipe do Santos nesse exato momento, né? Era o Mendonça, só que o Mendonça também é desfalque para o time do Santos na partida de amanhã, e na lateral esquerda joga o Kevson. O meio de campo do time do Santos vai continuar o mesmo, né? O Rincon ali na cabeça de área, o Jean Lucas ali, o ótimo segundo volante do time do Santos, e o Lucas Lima, que é um jogador distribuidor, né? Ali na frente, nada mais, nada menos do que Marcos Leonardo, Soteldo, e a gente vai para o banco, a gente tem vários jogadores que podem fazer essa função. Tem o Furt, que é o predestinado Furt, que faz gol, principalmente dando números finais ao Santos. Tem um Soteldo que, se tiver numa boa tarde, realmente vai fazer muita diferença. E o sistema defensivo do Vasco vai ter que sofrer. Agora eu tenho informação, pessoal, que o time do Vasco não virá só para se defender, não. Não fará esse tipo de jogo, né? O técnico deles, o Ramon Dias, tem a possibilidade de colocar, pelo menos nos primeiros minutos da partida, o time do Vasco da Gama tentando surpreender o time do Santos, jogando, praticamente pressionando. E o Santos tem que fazer o seguinte, o Santos tem que se fazer valer o mando de campo e fazer isso daí antes que o Vasco, né? Ser o dono da partida e principalmente jogar pressionando a equipe, porque pressão mesmo vai estar com a torcida do Santos, né? Vai ter corredor de fogo e tudo mais, aquela coisa que você sabe, né? Os torcedores do Santos hoje apoiando o time mais glorioso do mundo, que teve um treino ali, vamos dizer assim, aquele treino, me engana que eu gosto, né? Aquele treino primeiramente ali no Círculo Central, todo mundo reunido, fazendo um aquecimento, depois ali o segundo treino foi aquele treino que foi dividido em vários grupos de 4, né? Que foi aquele bobinho. Depois teve aquele treinamento ali com barreiras que ele desvia. Depois teve o treinamento de finalização, que quem estava lá achou que as finalizações não foram muito legais, mas de repente fazendo bem dentro da partida, é isso que importa, né? E teve aquele amontoeiro de jogadores, 17 para cada lado, uma espécie de um coletivo, um rachão ou coisa do tipo, que foi finalizado por isso. Depois, no final de tudo isso, eles cumprimentaram os torcedores, falaram do incentivo dos torcedores, que é importante. Tem também os incentivos motivacionais. Eu não sei se você percebeu isso, pessoal. Nos canais que falam a respeito do time do Santos, falou-se muito do Oscar Schmidt, que foi lá na Vila Belmiro e fez aquele treinamento, né? Deu aquela motivação à parte, sem falar no dinheiro que o Santos vai ganhar, né? Eu vi um monte de canais do Vasco falando a respeito disso. O Leonardo Fontes, que foi a fonte que falou a respeito lá do Esporte por Esporte, falou que o Santos vai receber de incentivo aí esse bicho de R$1 milhão para os jogadores para essa vitória. Rapaz, a pressão tá muito forte, né? Para os torcedores santistas fazerem em cima do time adversário. O Santos e os torcedores do Santos também vão fazer isso, pessoal. Vão fazer isso dentro da Vila Belmiro. E aqueles que estão assistindo ou pela televisão, ou que terão oportunidade de ir lá ao vivo assistir essa partida, realmente vão empurrar o time do Santos de qualquer maneira. Depois de tudo isso, né, só não esqueça que é o Vasco da Gama do outro lado, né? O Santos tem que surpreender, jogar, pressionando a todo tempo. O Santos que treinou 2 semanas aí, a notícia que a gente tem é que o Santos melhorou muito fisicamente, né? Principalmente nessas 2 semanas aí. Isso é importante porque o Santos no segundo tempo dá aquela caída, né? Mas isso é natural dentro de uma equipe, pessoal. Não existe time no Brasil e no mundo que aguenta jogar num ritmo intenso a todo tempo. Tem um tempo que realmente ele joga com as linhas para trás da linha da bola, que fica no contra-ataque para dar aquele respiro, mas depois acaba voltando. Isso que é o mais importante, né? Agora, o que me preocupa, pessoal, não é o time do Santos, que um time que está ganhando a gente não se mexe, mas sim o jeito que o Santos, caso não dê certo esse esquema, se o Marcelo Fernandes, ele já tem um treinamento surpresa que ele fez durante a semana para realmente tentar surpreender o time do Vasco. O Santos, que já tem a possibilidade dessa vitória, fazendo o seu papel, né? Que o time do Bahia já perdeu para o Flamengo. Na segunda-feira joga o Goiás, que o torcedor santista vai torcer para não ganhar do time do Botafogo, mas se o Santos não fazer a sua parte, realmente vai ficar muito difícil. Esses são os meus votos como torcedor do Santos e fazedor aqui de conteúdo do Santos Futebol Clube. Tá bom, pessoal?
Vou ficando por aqui, agradecendo, já empolgado para o jogo de amanhã, pessoal, muito empolgado para o jogo de amanhã, torcendo por mais uma vitória do time do Santos. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus. Beijo para você, até breve. Tchau.